Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 16 do livro Conselhos para a Igreja. Nós lemos assim: os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar a sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais, e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais elevados propósitos, são levadas em servidão às paixões mais baixas. Se os nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Satanás exulta ao ver a família humana mergulhada mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria. Ele sabe que as pessoas que têm hábitos errôneos e corpo doente não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos. Um corpo doente afeta o cérebro. Com a mente servimos ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo. Satanás triunfa na obra danosa que faz, mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem, e uns aos outros, pois por esse meio está ele roubando a Deus o serviço que lhe é devido. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite, e este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Satanás reuniu os anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Levando os homens a tomarem álcool, Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Satanás está levando o mundo em cativeiro, mediante o uso das bebidas alcoólicas e do fumo, café e chá preto. A mente, dada por Deus, que deve ser conservada clara, é pervertida pelo uso de narcóticos. O cérebro não mais é capaz de discernir corretamente. O inimigo tem o controle. O homem vendeu sua razão por aquilo que o enlouquece. Não tem senso algum do que é direito. Nosso Criador tem outorgado liberalmente ao homem as suas bênçãos. Fossem todos esses dons da providência empregados sábia e moderadamente, e a pobreza, a enfermidade e a aflição seriam quase banidas da terra. Mas vemos por toda parte as bênçãos de Deus transformadas em maldição,
pela impiedade dos homens. Não há classe culpada de maior perversão e abuso de seus preciosos dons do que os que empregam os produtos do solo na fabricação de bebidas intoxicantes. Os nutritivos cereais, os frutos saudáveis e deliciosos, são convertidos em bebidas que pervertem os sentidos e enlouquecem o cérebro. Em resultado do uso desses venenos, milhares de famílias se acham destituídas dos confortos e mesmo das necessidades da vida. Multiplicam-se os atos de violência e de crime, e a doença e a morte levam apressadamente milhares e milhares de vítimas para a sepultura, em consequência da bebida. O vinho feito por Cristo da água nas bodas de Caná foi o puro suco da uva. Esse é o vinho novo que se acha mosto em cacho de uvas, de que a Escritura diz: não o desperdices, pois a bênção dele. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aqueles que neles errar nunca será sábio. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Nunca foi traçado pela pena humana mais vivo quadro de aviltamento e escravidão da vítima da bebida intoxicante. Escravizado, degradado, mesmo quando desperto para o sentimento de sua miséria, falta-lhe poder para romper as malhas, ainda a torná-la a buscá-la outra vez. A intoxicação é produzida tão positivamente pelo vinho, cerveja e cidra, como pelas bebidas mais fortes. O uso delas suscita o gosto pelas outras, estabelecendo-se o hábito da bebida. O beber moderado é a escola em que os homens se educam para a carreira da embriaguez. Todavia, tão perigosa é a obra desses estimulantes mais brandos, que a vítima entra no caminho da embriaguez antes de suspeitar o perigo em que se encontra. Não são necessários argumentos para mostrar os maus efeitos dos intoxicantes no bêbado. As embrutecidas ruínas da humanidade, almas por quem Cristo morreu e sobre as quais choram os anjos, encontram-se por toda a parte. São uma nódoa em nossa alardeada civilização. São a vergonha e a ruína e o perigo de toda a terra. Satisfazendo a sede de bebida alcoólica, o homem leva voluntariamente aos lábios aquela bebida que vai colocar abaixo do nível dos animais aquele que foi feito à imagem de Deus. A razão fica paralisada, o intelecto é obscurecido, despertadas as paixões sensuais, e então se seguem crimes do caráter mais degradante. Sob a influência da bebida que tomam, são levados a fazer coisas das quais não houvessem provado a enlouquecedora droga, haver-se-iam afastado com horror. Quando se encontram sob a influência do veneno líquido, estão sob o controle de Satanás. Ele os governa e eles cooperam. Assim opera Satanás quando instiga os homens a venderem a alma por bebida. Toma posse do corpo, da mente e do espírito. E não mais é o homem, mas Satanás que opera. E a crueldade de Satanás exprime-se quando o homem ergue a mão para bater na esposa que ele prometeu amar, proteger enquanto vivesse. As ações do bêbado são uma expressão da violência de Satanás. Os homens que usam bebidas alcoólicas tornam-se escravos de Satanás. Este tenta os que ocupam posições de confiança nas estradas de ferro, nos navios, os que têm a responsabilidade de embarcações ou de carros cheios de pessoas aglomeradas,
para divertimentos idólatras. Sim, ele os tenta a condescender com o apetite pervertido, e assim esquecem a Deus e suas leis. Não podem ver o seu propósito. Sinais são feitos incorretamente e há colisões de carros. Então vem horror, mutilação e morte. Esse estado de coisas se tornará mais e mais assinalado. As tendências corruptas deles são transmitidas à sua posteridade e, por meio deles, às gerações vindouras. Satanás rompeu o seu relacionamento com Deus e perdeu o direito à vida no paraíso. E então, lançado fora do céu, ele voltou todas as suas atenções e armas contra as criaturas humanas, visto que ele não pode usufruir da alegria, da permanência da comunhão com Deus. Ele deseja roubar dos filhos do Senhor toda a possibilidade de experimentarem aquilo que ele não tem mais. E desta forma, todas as armas, todos os meios possíveis em que ele possa arruinar, degradar a vida das pessoas, ele usa. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa. Deus o criou de maneira perfeita e sábia. A nossa vida apresenta uma integração completa de mente, corpo, de atividades físicas e mentais. Não é possível nós separarmos uma coisa da outra. Aquilo que nós pensamos exerce influência sobre a nossa maneira de viver. O que afeta o corpo afeta também a mente. E o mais importante, Deus só pode comunicar-se conosco através do nosso corpo. São através dos nervos do nosso cérebro que Deus nos fala, que Deus se comunica conosco, que Deus nos ensina a fazer a sua vontade, que Ele opera em nós as transformações necessárias para esta vida e para a vida eterna. Quando o diabo corrompe as condições físicas do ser humano, ele está interrompendo, atrapalhando, impedindo que a obra de Deus aconteça na vida das pessoas. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com tudo que tem a ver com o nosso estilo de vida, especialmente aquilo que comemos, aquilo que bebemos. Os nossos hábitos de vida vão estabelecer influência sobre toda a nossa maneira de viver. Os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas preferências, as nossas escolhas são grandemente influenciados e direcionados por aquilo que nós usamos para alimentar o nosso corpo físico. Uma das piores armas usadas pelo diabo para arruinar a vida das pessoas são as bebidas intoxicantes, as bebidas alcoólicas. Satanás toma o fruto da terra, que foi criado por Deus para bênção, e transforma aquilo que deveria ser bênção em maldição. Aliás, essa é uma das especialidades do diabo, transformar bênçãos em maldição. O diabo toma as coisas boas de Deus e as desvirtua, direciona-as para o modo errado, e dessa maneira traz para o ser humano um resultado totalmente diverso, diferente daquele que Deus planejou que o ser humano experimentasse ao relacionar-se com as coisas boas criadas pelo Senhor. Milhares, milhões de pessoas estão hoje escravas dos vícios. Vícios que começaram muitas vezes de maneira inocente. As pessoas dizem por aí: não há nenhum problema se você beber moderadamente. O grande problema de beber moderadamente é que ainda é bebida. E o beber moderadamente abre as portas, ensina o caminho, cria um método para que o vício domine sobre a mente. As pessoas vão lentamente perdendo o controle sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, sobre a sua vontade. E quando percebem, estão literalmente nas garras do mal.
e não conseguem escapar deles com facilidade. É uma tristeza, mas quando você vai no mercado, você percebe que as pessoas estão muitas vezes mais preocupadas em comprar bebidas alcoólicas do que alimentos que possam trazer saúde, qualidade de vida à sua existência. E dessa maneira, Satanás está levando a humanidade à ruína. Ele entorpece a mente. Com a mente entorpecida, os seres humanos tomam decisões irracionais. Ele coloca a vida dessas pessoas e das outras que estão ao seu redor em perigo. E dessa maneira, vai espalhando infelicidade, tragédia, tristeza, lágrimas e dor por onde quer que passa. Através desses métodos, ele vai estimulando as coisas ruins na vida das pessoas, enquanto o tempo de graça vai fluindo para a eternidade. E nós vamos perdendo as oportunidades preciosas de graça, oportunidades em que o Espírito de Deus está trabalhando ativamente para nos resgatar, para nos santificar, para transformar o nosso caráter, para nos preparar para o céu. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, diz o apóstolo, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Religião não é apenas o ir à igreja. Religião não é apenas o ler a Bíblia. Religião não é apenas o dedicar-se a orações e exercícios espirituais. Religião é também manter as vias de acesso à alma em boas condições, nas condições mais saudáveis possíveis, para que Deus continue operando em nós e através de nós. Sejamos sábios. Escolhamos os caminhos corretos, os hábitos de vida edificadores. Vigiemos, sejamos sóbrios. Não abramos caminho para que o diabo nos arruine. Que Deus nos guarde de todos os perigos possíveis e que Deus mantenha-nos despertos, especialmente num tempo tão solene como o nosso, tempo que antecede a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida, em tudo que fizermos, em cada hábito, seja unicamente para honrar e glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.